Meus amados irmãos, o mês de agosto passou. Existem algumas piadinhas por aí que diz que é o mês mais longo do ano, né? Agosto demora para passar, acontece muita coisa em agosto. Não sei se foi assim com você, comigo certamente foi assim. Muitos acontecimentos importantes nesse mês. E quando termina agosto, para a maioria dos brasileiros, dá aquela sensação assim de que o segundo semestre de fato começou. Né? Assim, ele começa lá em julho, no início de julho. Mas quando termina agosto, a gente já começa a ver, já começa a olhar para o Natal, e quem estuda já começa aqueles trabalhos finais, quem está escrevendo TCC tem que escrever TCC, na empresa tem aqueles prazos, aquelas metas a cumprir até o final do ano, e começa aquela correria, por isso que a gente costuma dizer que o segundo semestre do ano costuma ser mais rápido do que o primeiro semestre. Na verdade, isso acontece porque a gente tem esse sentimento de que ele começa quando agosto termina. E hoje é dia 2 de setembro. E eu queria lembrar vocês que nós teremos um segundo semestre bastante agitado. Me refiro à nossa realidade local e à nossa realidade nacional, para não dizer mundial. É um segundo semestre de transições pastorais. A Igreja do Jardim América vive isso, a Igreja da Vila Mariana vive isso, com relação a mim, com relação ao Sandro, e inúmeras outras igrejas, são grandes os números de igrejas presbiterianas que nessa virada de ano estão passando por transições, muitas mesmo. Ano de semestre especial, semestre de transição. Nós também temos muitas mudanças familiares, nos contextos familiares. Talvez não seja o caso da sua família, mas muitas famílias mudaram, acabaram de mudar ou estão se mudando de residência. Existem bebês que estão nascendo ou outros que estão prestes a nascer. Pessoas queridas têm partido e mudado a situação familiar de inúmeras famílias. Pessoas enfermas que necessitam de cuidados especiais, idosos, pessoas que mudaram a sua rotina ou estão nesse período de transição, mudando a sua rotina familiar. Casamentos novos, novas famílias sendo constituídas, empregos novos ou uma realidade da sua empresa que precisou ser adaptada. Tudo isso está acontecendo no contexto de muitas famílias nesse semestre. A nossa economia continua difícil. Me refiro ao fator financeiro de nossas vidas. Nós ainda estamos em crise e ainda é reflexo dos nossos últimos anos de descaso, de corrupção. Um querido irmão dessa igreja estava me falando essa semana que a indústria em que ele trabalha fez a sua última demissão na semana passada. Ou seja, demitiu a última leva de pessoas que podia demitir. O próximo passo é fechar as portas. Uma indústria aqui da região. Então, essa é uma realidade. Um semestre que ainda carrega essa dificuldade econômica. Como se não bastasse, nós estamos a pouco mais de um mês da eleição presidencial. Para não dizer do Senado e dos deputados e governadores, mas principalmente presidencial. E, meus amados irmãos, nunca antes na história deste país, essa frase é famosa, né? Nós chegamos em setembro, à véspera da eleição, que é em outubro, com tantas indefinições, sem ter a menor ideia de quem vai presidir este país a partir de janeiro de 2019. Isso traz instabilidade, isso traz tensão. É uma marca desse semestre que nós estamos vivendo. E a igreja? Quando nós pensamos em nossas igrejas, nós encontramos nesse período que nós estamos vivendo, líderes e igrejas envolvidas em escândalos. Ou líderes e igrejas fracas. Quando eu falo escândalos, eu estou falando de escândalos sexuais, dentro da nossa denominação, fora da nossa denominação, escândalos financeiros,
escândalos referente a assédio. Esse final de semana, num velório lá nos Estados Unidos, um dito pastor assediou uma cantora famosa de forma estúpida, chocante, para não dizer nojenta, para que tudo diante de todo mundo que estava acompanhando aquele velório. Escândalos políticos em tempo de eleição, isso é muito comum. O TRE, com muita sabedoria, proibiu que candidatos subissem neste local que eu estou durante esse período. Mas ainda assim as igrejas se envolvem politicamente. Na presbiteriana isso não é tão comum, graças a Deus por isso. Mas no meio evangélico isso é muito comum. Ou igrejas fracas. Nós vivemos um momento de crise na igreja. Igrejas com baixa frequência, ou com baixo ou nenhum entusiasmo. As pessoas frequentam. Meus amados irmãos, por que eu estou dando esse panorama para você? Para dizer para você, e aqui eu apresento o tema da nossa reflexão, que transformações são necessárias. Nossas vidas precisam ser transformadas. E transformação é o que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos proporciona. Transformação é o nosso tema, e para isso eu vou mostrar para você o texto de Romanos 12, 2. Um texto muito conhecido entre os protestantes históricos. Os protestantes históricos, eles trabalham bastante, diversos estudos, diversas reflexões, neste verso, em todo o capítulo de Romanos 12. O meu foco nessa manhã não será nem no capítulo, será só nesse verso e mais especificadamente em uma palavra. Romanos 12, 2, na versão NVI, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e de comprovar o que? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui eu faço uma pergunta para nós iniciarmos a nossa reflexão. Qual o papel da igreja na minha, na sua vida? Qual o papel da igreja nas nossas vidas? O papel da igreja é gerar transformação. Por isso, Paulo, quando escreve à igreja de Roma, nesse texto, ele fala, olha, não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se. Por quê? Porque Paulo sabe, porque nós sabemos que o Evangelho, ele traz transformação. E aqui nós precisamos dar o primeiro passo. O primeiro passo é entender o conceito de Jesus a respeito de igreja, a respeito disso que nós chamamos de igreja. Vale a pena destacar que quando Jesus ele vem ao mundo, ele traz os seus ensinamentos, ele morre por nós, ele ressuscita, ele sobe aos céus. Jesus ele trouxe uma grande transformação no conceito de igreja. Por quê? Antes de Jesus, na história do povo de Israel, Deus se manifestava em um templo, num templo físico. E era necessário que neste templo um homem estivesse ali e ele fosse o intermediário, ele fosse o mediador entre os homens que estavam ali naquele templo ou do lado de fora do templo e Deus. No Antigo Testamento, essa é a figura do sacerdote. Mas quando Jesus encontra uma mulher samaritana num poço pegando água, e essa mulher ela tinha essa visão de igreja, Jesus ele apresenta a essa mulher e consequentemente para nós uma transformação no conceito de igreja. Olha o que diz João 4:23, esse texto que eu mencionei. No entanto, Jesus falando,
está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Aquela mulher queria saber aonde adorar a Deus, qual o local que era correto adorar a Deus, aonde Deus estaria. E o conceito dela está correto. Esse é o conceito de igreja antes de Jesus. Mas Jesus anuncia para ela dizendo, olha, isso não importa mais. Isso não tem mais importância. Agora não importa mais templos, agora não importa mais sacerdotes. O que importa é que cada um adore a Deus em espírito e em verdade. Jesus, em outras palavras, está dizendo para ela, eu, Jesus, sou o Filho de Deus, eu estou assumindo esse sumo sacerdócio, eu vou me oferecer como sacrifício. Você não precisa mais ir no templo, adorar a Deus, imolar um animal, sacrificar um animal. Eu serei imolado, eu serei sacrificado. Você não precisa mais de um sacerdote. Eu sou o sumo sacerdote. Eu vou me entregar a mim mesmo para que para que ela, no caso aquela mulher, seja restituída. É por isso que daqui a pouco, quando nós pegarmos esse pão, quando nós tomarmos esse cálice, nós vamos lembrar dessa nova realidade da igreja que Jesus nos apresenta. Ou seja, agora a igreja, segundo Jesus, a igreja não é mais o pastor, a igreja não é mais os presbíteros, a igreja não é mais um templo construído. Isso tudo são elementos da igreja, mas isso não é a igreja. A igreja não é um templo construído, a igreja somos nós. É isso que Jesus está dizendo nesse texto aí para aquela mulher. A igreja somos nós. Nós aqui, neste momento, nesse bairro, em Santa Bárbara do Oeste, nós somos a igreja de Cristo. Sem cada um de nós, isso aqui não seria igreja. Durante a semana, quando eu e o Sandro, quando os presbíteros, enfim, quando alguém vem aqui na igreja, e essa igreja está vazia, a gente vem para fazer alguma coisa, isso aqui não é igreja. Isso aqui só é igreja quando vocês chegam, quando nós estamos reunidos, quando nós estamos debruçados sobre a palavra, quando nós estamos orando, quando nós estamos cantando louvores, quando nós estamos chorando e rindo uns com os outros. E para isso você não precisa necessariamente de um pastor, nem necessariamente de um presbítero, nem necessariamente de um espaço físico. Poderíamos estar na sua casa. Por isso que Paulo nos apresenta aquele conceito de corpo. Nós somos membros de um corpo, no qual Cristo é o cabeça. No discipulado de quarta-feira, nós começamos a estudar o livro de Atos. E nós estávamos na introdução do livro de Atos. E uma coisa que chama atenção quando nós estudamos Atos é perceber exatamente isso. A igreja primitiva, a igreja de Atos, é considerada um modelo de igreja para todas as eras. Nós devemos sempre nos esforçarmos para voltarmos aos princípios da igreja de Atos. A reforma protestante foi exatamente isso, uma volta aos princípios. E qual é a grande marca da igreja de Atos? Não tem templo. Não tem templo. Com isso eu não estou dizendo que é errado nós temos um templo bonito, confortável como esse. Mas eu estou enfatizando esse conceito de igreja. Por quê? Porque quando a gente volta para o nosso texto de Romanos 12, 2, e quando a gente olha essa palavra transformem-se, eu quero que você perceba que o texto, Deus, está falando a respeito de uma transformação de nós mesmos. Grave isso. A transformação que está sendo dita aqui não é a transformação da igreja como instituição. Vamos transformar a nossa igreja com um novo pastor, com uma nova equipe de música, com novos presbíteros. Não!
A transformação que o Evangelho nos apresenta é a transformação, um movimento que é de dentro para fora, algo que acontece em mim. E meus amados irmãos, vamos ser sinceros. Uma dos nossos problemas, das nossas crises como igreja, é porque é muito difícil eu ajudar alguém com um problema que eu mesmo ainda não resolvi na minha vida. Então vamos imaginar que uma pessoa me procure porque ela é viciada em videogame. Vou pegar leve. Fala, pastor, eu não consigo parar de jogar, eu jogo 12 horas por dia, 16 horas por dia, minha vida está acabando. Joia. Só que imagine que eu seja viciado em videogame. Só imagine. A Lúcia riu, não sei porquê. Que eu também seja. Eu terei muita dificuldade em ajudar aquela pessoa, porque eu ainda não passei por um processo de transformação necessário para que eu possa dizer para ela, olha, o caminho é esse, Deus fez isso na minha vida. Por isso que a palavra está trazendo para a gente essa transformação pessoal. Vamos dar um exemplo. Na verdade, Jesus vai nos dar um exemplo. Jesus, em certa ocasião, ele critica a religiosidade, em diversas ocasiões, dos judeus na época dele. E um desses textos é Mateus 15, 14. E ele fala a respeito de uma cegueira. Olha que interessante o texto. Então os discípulos se aproximaram de Jesus. Só para você entender o que está acontecendo aqui antes, é aquele texto em que Jesus fala, os judeus criticam os discípulos porque eles comem com os pecadores, eles comem qualquer coisa. E aí Jesus fala, olha, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai pela boca que contamina o homem. Jesus estava querendo dizer, vocês estão, o que sai da boca de vocês não é evangelho. E aí os discípulos se aproximam de Jesus, olha lá, e perguntam, Senhor, sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando o Senhor falou isso? Quando ouviram isso? E aí no verso 14 de Mateus 15 diz assim, Jesus responde, deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Às vezes, como igreja, nós como indivíduos ainda não fomos transformados. E nós queremos transformar. A gente olha para a nossa situação política, a nossa situação econômica, a nossa situação espiritual e fala, a gente precisa fazer alguma coisa, sempre pensando nos outros. Mas o Evangelho aponta numa transformação em mim. É eu olhar para o espelho e falar, eu preciso ser transformado. Caso contrário, eu serei um cego, guiando outros cegos. A gente sabe que a chance disso dar errado é muito grande. Então, o que eu quero que você entenda nessa manhã é que é necessário nós entendermos o que Deus quer de nós. Deus nos chama para termos uma relação pessoal com Ele. Agora, a pergunta é, o que Deus quer de nós? Parece que esse texto e outros textos indicam que essa comunhão que Deus proporciona nós termos com Ele, significa um transformar, significa um moldar os nossos pensamentos, as nossas atitudes segundo a mente de Cristo. Tem um texto bem conhecido em 1 Coríntios 2,16, vai aparecer aí para você, que diz assim, é uma pergunta e uma resposta. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Meus amados irmãos, isso é muito marcante. Porque nós temos a mente de Cristo, sermos transformados não é impossível. Não é algo que eu conquistei. Eu estudei, eu fiz seminário, eu li livros, e consegui atingir a mente de Cristo. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando que aquele que é chamado por Deus, aquele que é eleito de Deus, aquele que Ele chama para a sua glória, aquele que Ele salva,
este ganha um dom, um presente. A sua mente, ela se torna como a mente de Cristo. Agora, o pecado ainda reside em nós. E aí você vê aquela luta do apóstolo Paulo em Romanos 7, dizendo, o que eu sei que é bom, o que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu sei que é ruim, que eu não quero fazer, acaba sendo o que eu faço. E aí nós temos que saber lidar com isso. Nós temos que saber lidar que nós temos que nos lembrar que nós precisamos de uma transformação. Transformem-se. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se, alguém poderia perguntar. Como? Imitando a Jesus. Olha que interessante. Jesus, ele ensinou os seus discípulos a respeito da interpretação correta da Bíblia. Ele fala, olha, lembra de Jesus cita Gênesis, Jesus cita o Pentateuco, Jesus cita os profetas, Jesus cita os Salmos. Jesus fala, aquela história toda, aquilo tudo que vocês conhecem, aquilo tudo estava sendo preparado para a minha vinda. Ou seja, Jesus ensina os discípulos, e agora ele deixa essa responsabilidade para quem? Para a igreja. Eu ensinei vocês, agora vocês contem essa história, vocês ensinem, vocês contem para as outras pessoas. O que mais que Jesus fez? Jesus ensinou os seus discípulos a orar, literalmente ensinou a orar, e hoje é a igreja, com base nos ensinamentos de Jesus, claro, que nos ensina a orar. E assim por diante, eu poderia citar outros exemplos. O que eu quero dizer é que a igreja é o espelho de Cristo neste mundo. Por isso, meus amados irmãos, se a igreja é o espelho de Cristo no mundo, nós já respondemos essa pergunta. Quem é a igreja? Nós. A igreja não é o banco ou a cadeira. A igreja não é o púlpito ou o não púlpito. A igreja não é o palco ou o não palco. A igreja não é o blazer ou o não blazer. A igreja não é o pastor X ou o pastor Y. A igreja não é a liderança A ou a liderança B. A igreja somos nós. E os frutos que uma igreja produz é resultado de uma transformação pessoal que acontece nas nossas vidas, diretamente nas nossas vidas. Mas, aonde começa essa transformação? Alguém poderia perguntar. Essa transformação começa nas nossas famílias. Ou, em outra palavra, em casa. Por quê? Porque num ambiente de culto, num ambiente religioso como esse, é fácil você demonstrar transformação. Mas em casa, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais, com seus tios, o desafio é muito maior. E é aí que você percebe se você está ou foi transformado, está sendo transformado. Essa transformação, pode mostrar de novo o texto, essa transformação que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui, que Deus está nos falando, ela é refletida em primeiro lugar na nossa família. Ah, pastor, mas as nossas famílias têm problemas. Eu sei. E é exatamente porque as nossas famílias têm problemas que nós só podemos realmente ser uma bênção para as nossas famílias quando nós estamos em afinidade com o nosso Deus. É essa transformação que está acontecendo no meu coração. E é uma transformação de dentro que reflete do lado de fora. E o primeiro fruto é na minha família. Se eu tenho dias sem devocional, sem oração, sem leitura da Bíblia, e aí um dia eu falo, poxa, eu preciso buscar o Senhor, porque sem o Senhor eu estou perdido. E aí eu paro, tudo que eu estou fazendo, eu leio a Bíblia, eu oro. A minha primeira reação imediata precisa ser procurar a minha família, ou pedir perdão, ou dizer que eu os amo.
E não eu subir num púlpito e falar, irmãos, essa semana eu tive uma devocional que eu subi no terceiro céu. Mas enquanto isso, eu estou maltratando a minha esposa, educando mal o meu filho, não dando meu tempo, minha atenção a eles. Essa transformação passa pela nossa família, ela é fruto da aliança de Deus conosco. Ela é pessoal, Deus faz uma aliança pessoal, mas a Bíblia fala isso, essa aliança pessoal de Deus conosco se estende para a nossa família. Por isso, transformem-se, que aparece aí que você está vendo, inclui as nossas famílias. Paulo certamente sabia disso ao declarar essa verdade. E eu quero que você perceba algo importante aqui. A gente olha para as nossas famílias e a gente reconhece que elas precisam de transformação. Aí a gente olha para nós mesmos e a gente fala assim, não, mas eu não consigo transformar minha família. E a resposta é, você está certo, você não consegue. Esse é o nosso problema. A gente traz tudo para cima da gente, enquanto que o texto está falando de um transforme-se, no sentido do evangelho nos transformar. Você começa a buscar a Deus, você busca o seu reino em primeiro lugar, a sua justiça em primeiro lugar, e você começa a orar e buscar a Deus, e a sua vida vai sendo transformada. E quando você menos perceber, a sua família está sendo transformada. As coisas se encaixam. Não estou dizendo que não vai ter mais pecado, que não vai ter mais problema. Claro que vai ter. Mas as coisas começam a se encaixar. Deus começa a abençoar, porque Deus está transformando você. E daqui a pouco está transformando o seu cônjuge. E daqui a pouco está transformando os seus filhos. E daqui a pouco vocês são bênção. Agora, vejam só. O que é a igreja? Senão a reunião de várias famílias. A igreja somos nós. Nós estamos inseridos numa família. Então, quando nós nos reunimos, a igreja é a reunião de várias famílias que se reúnem com um propósito: adorar a Deus, ouvir a voz de Deus. Por isso, meus amados irmãos, ouçam isso e jamais se esqueçam. Uma igreja sadia é uma igreja cujos membros da igreja têm lares estabilizados, têm lares sadios. Repito, não significa que não tem problema, mas significa que está sendo transformado pelo poder de Deus. Pessoas que são hábeis administradoras do seu lar, em todas as circunstâncias, quer boa, quer má. E aí surge uma pergunta interessante. Pastor, mas então por que tem tantas igrejas desestabilizadas? Você já sabe a resposta. A família é a base da igreja. O papel da igreja é ensinar cada indivíduo a viver um relacionamento familiar que reflita a glória de Deus. A consequência disso é termos igrejas saudáveis. Agora, sabe quem sabe disso? Quem sabe e pensa nisso muito mais do que você, quase 24 horas por dia? Satanás. E ele não só pensa, ele age. Ele sabe que nossas famílias são a base da igreja. Então ele vai fazer de tudo, absolutamente tudo, para destruir a sua família. Isso passa por valores pessoais que ele começa a colocar em você, a questões políticas, a questões sociais, questões de consumo. Ele vai tentar desestabilizar. O objetivo de Satanás é destruir famílias, porque ele sabe que destruindo famílias, ele destrói a igreja. E nenhuma igreja está isenta disso. A igreja do Jardim América tem em sua história recente famílias destruídas pelo diabo. E pode acontecer com a minha família ou com a sua, se a gente não abrir o olho e vigiar. Se nós não estarmos conscientes dessa transformação, desse apelo
de Deus, falando, olha, eu quero te transformar, transforme-se, mas não se amolde ao padrão deste mundo. Tá, mas vamos caminhar para a conclusão. E aquela história que eu falei no início, aquele contexto de economia, de eleições, de sociedade? Olha que interessante. Há uma sequência aqui do que eu estou apresentando para vocês. Uma vez que eu estou sendo transformado em minha relação pessoal com Deus, eu e Deus, Marcelo, você e Deus, isso vai refletir em minha família. Segundo passo. Eu estou sendo transformado, essa transformação ela acaba sendo refletida na vida da Gabi, do Ben e do Daniel. Joia. Uma vez que essa transformação é refletida na minha família, essa transformação é refletida na igreja que eu congrego. Porque a igreja é a reunião de várias famílias. Se o meu lar está estabilizado, se nós temos comunhão com Deus, e nós fazemos parte de uma família estendida, que é a igreja, de um corpo maior, significa que aquela parte do corpo está sadia, e vai sustentar outras partes não tão sadias, ou vai somar com outras partes sadias, e vai formar um grande atleta. Tá? Joia. Eu, família, igreja. Depois que eu passei por essas 3 etapas de transformação, uma consequência natural é essa igreja ter a possibilidade de transformar a sociedade. Aí é que nós chegamos no cerne do texto, que está aí na tela para você. Nós podemos influenciar a nossa sociedade. A igreja pode influenciar o mundo e não ser influenciada por ele, que é o que mais tem acontecido nos tempos que nós vivemos. E influenciar, eu estou falando de moldar. Olha o verbo lá, amoldem. De moldar, moldar vidas, moldar costumes, moldar valores na sociedade. Valores de família, valores de consumo, valores referentes à economia. Sim, a igreja na sua história sempre exerceu influência. Na economia, por exemplo, fazendo prevalecer a justiça, trabalhando pelo progresso, pela prosperidade, pela erradicação da miséria. Em questões políticas também. Lutar por menos corrupção, lutar por mais segurança, lutar por um bem-estar social. Meus amados irmãos, isso já aconteceu na história. Os desdobramentos da reforma protestante levou o mundo ocidental ao que hoje nós chamamos a democracia. Trouxe justiça social. Não se sabe se na história da humanidade, sem a reforma protestante, se nós teríamos democracia. Talvez ainda seríamos feudos até hoje. A própria origem do capitalismo, os aspectos bons do capitalismo, nascem desse movimento de protestantes, de pessoas cristãs, discípulos, que se transformaram pessoalmente com Deus, transformaram as suas famílias, transformaram as suas igrejas e mudaram o mundo. Os puritanos que colonizaram os Estados Unidos, os ingleses puritanos, eles chegam com princípios bíblicos, cristãos, e fundam a nação mais poderosa do mundo moderno, os Estados Unidos da América. A sua Constituição é escrita com base na Bíblia, e aquele país tem prosperidade. Tem um monte de problema, a gente sabe, mas é o grande império mundial nos tempos que nós vivemos. Por mais que a gente tenha uma bancada dita evangélica, que é ridícula, inescrupulosa, corrupta em sua maioria em nosso Congresso,
Por outro lado, é fato que os homens que mais têm trabalhado para a transformação no Brasil que nós estamos vivendo hoje, eles têm a sua origem cristã. E eu estou falando de políticos sérios cristãos, e eu estou falando de juízes sérios cristãos. Eles estão influenciando a sociedade. Deus primeiro transformou a vida deles, certamente a família, certamente a igreja, e agora estão na sociedade. Por isso, nós precisamos refletir que tudo começa quando eu entendo qual é o papel da igreja na minha vida. E o papel da igreja na minha vida, a autêntica igreja, é ver todas as atividades, tudo que nós fazemos aqui na igreja, atividade de igreja, né? Serviço, programação, como sendo estações de reabastecimento. Aqui, eu já falei isso em outras ocasiões, aqui nós nos reabastecemos para o nosso serviço, para o nosso trabalho. Aonde? Aqui, pastor? Não, no mundo. Como um posto de gasolina mesmo. Você vai perdendo sua energia, seu combustível vai acabando, aí você precisa parar o seu carro, reabastecer para continuar a viagem. Ninguém reabastece num posto, enche o tanque aí. Encheu. Aí depois você chora pelo valor que você vai pagar atualmente. E aí você fala, legal, obrigado, e você deixa seu carro lá. Alguém abastece o carro e deixa o carro no posto? Claro que não. Nós reabastecemos os nossos veículos para poder rodar pelo mundo, pelas cidades, para eles serem úteis no mundo. Não adianta a gente encarar a igreja, que joia, né? Nossa, é tão bom ser reabastecido aqui na igreja e guardar isso para cá, para esse momento. Não, isso vai para a nossa família, vai para o nosso vizinho, vai para os nossos parentes. É por isso que há 2 anos atrás nós mudamos a organização da Igreja do Jardim América, para você ter mais tempo no domingo, para você estar no mundo, para você estar com seus parentes, com seus amigos, seja comendo pizza, fazendo churrasco, mas falando do Evangelho, que a gente chamou naquela época de tarefa missional. E muitos de vocês fizeram, e ainda fazem. E glórias a Deus por isso. Esse é o caminho, meus amados irmãos. Isso é o que a maioria das igrejas esquecem. E eu estou pregando para que a gente nunca esqueça. Muitas igrejas percebem que há algo de errado, mas elas não sabem muito bem o que está errado, nem por que está errado. Só sabem, realmente, né, tem algo errado. São igrejas que não entenderam essas etapas fundamentais. Eu vou repetir pela última vez. Etapas da transformação. Primeiro, uma transformação de um relacionamento do indivíduo com Deus. Uma transformação minha. Eu e Deus. Depois, um resgate do sentido da família. Minha família é transformada. Segunda transformação. Só depois, então, a minha igreja, ela reflete essa minha comunhão com Deus, essa comunhão da minha família com Deus. E aí, consequentemente, essa igreja passa a influenciar a sociedade. A igreja pode sim ditar os rumos de uma sociedade. Como igreja, nós devemos influenciar a sociedade e não o contrário. E eu estou falando de influenciar vidas, de influenciar os valores, de influenciar os costumes, de influenciar a economia, de influenciar a política. E você pode estar pensando, pastor, mas isso parece muito. Pastor, mas isso parece impossível. Calma, calma. Esse poder de transformar isso tudo não é seu. Esse poder não está em mim, não está em você. É um dom de Deus. É graça. Ele nos concede. A nós só nos cabe, olha lá o texto enquanto eu falo, a nós só nos cabe não nos amoldarmos ao padrão desse mundo.
A nós só nos cabe nos deixarmos sermos transformados. O que eu quero dizer com isso é que o transformem-se é uma transformação de Deus em nós, mas nós não podemos nos rebelar. Fala, Senhor, eu quero a tua misericórdia, eu quero a tua graça. E aí Deus fala, tá bom, eu vou transformar a sua vida, eu vou mudar os seus valores. E a gente se rebela, não, Senhor, eu só quero a parte boa, não toca no que é meu, não. Então, por isso que o transforme-se envolve uma atitude, não uma ação, mas uma atitude da nossa parte. Falar, o Senhor é o Senhor da minha vida, transforma mesmo, eu preciso ser transformado. Quando Deus quer, Ele transforma de qualquer jeito. Mas às vezes você fica em rebelião e você fica infeliz a vida inteira. E só vai ser feliz assim no seu último suspiro, quando o reverendo Sandro, estiver assim no teu leito de morte, lá no hospital. E você vai olhar para a gente e vai falar assim, pastor, eu devia ter vivido mais, eu devia ter curtido mais, eu devia ter sido mais alegre, eu devia ter me preocupado mais. Isso parece música, né? Mas enfim, eu devia ter glorificado mais a Deus. E depois, nos deixarmos renovar a mente. Nós temos a mente de Cristo. Cristo está renovando a nossa mente. Então não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se como? Entendendo que Cristo está renovando a sua mente. Mas você tem que estar predisposto a isso. Você precisa entender a mente de Cristo que está aqui. E talvez você não consiga sozinho. É para isso que eu estou aqui. É para isso que o reverendo Sandro está aqui. É para isso que existem livros, é para isso que tem escola dominical, é para isso que tem discipulado, é para isso que tem encontro de casais, é para isso que tem encontro de adolescentes, encontro de jovens, trabalhos com os pequenos, é para isso que a igreja existe. Para nós ajudarmos você, para nós sermos ajudados a renovarmos a nossa mente. É obra do Senhor, mas a atitude é nossa. E então, que sejamos capazes de experimentar. Que coisa linda. Que coisa linda. Não foi a ênfase da minha pregação, mas que coisa maravilhosa como termina esse texto. Para que sejam, tudo isso que nós falamos essa manhã tem esse propósito. O propósito é único. Para que você seja capaz de experimentar. Não estamos falando de teoria, estamos falando de algo que você experimenta, que você sente, de comprovar. Comprovar por quê? Porque você já sabe na teoria, mas Deus quer te proporcionar isso na sua vida. Comprovar o quê? Leia comigo. A boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Milagres são possíveis em nossas vidas. Transformações são possíveis na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja e na nossa sociedade. Que Deus nos ajude para que o nosso coração se incline a essas verdades maravilhosas do Evangelho do Senhor. Amém?